Olá, eu vejo, ouvindo as conversas, vendo as pessoas se relacionarem, o quanto que é importante se perceber quem é essa pessoa que está na tua vida. Ou é teu amigo, é teu vizinho, teu colega de trabalho, teu parente, teu familiar, às vezes mora na mesma casa que você e você ainda precisa dar aquela observada de quem é essa pessoa com relação à índole dela. É uma pessoa boa, é uma pessoa má? Porque às vezes se a pessoa, você percebe que a pessoa não é uma pessoa má, mas de vez em quando ela faz umas atrapalhadas, fica mais fácil para a gente lidar, para conversar com essa pessoa, para se entender com ela. Agora, se você percebe que tem uma raiz aí que é bem complicada, que tem uma questão cruel, né, no modo dessa pessoa lidar com os outros, lidar com o mundo, aí fica um pouquinho mais complicado. E é por conta disso então que eu fiz esse vídeo de hoje, que tem esse título, Pessoas que parecem boas, mas são más, né? E como saber se aquela pessoa é boa ou ruim. E aí eu vou falar de alguns tópicos que eu acho que são bem interessantes para a gente chegar nessas conclusões. Não que eu seja a dona da verdade, não que esse vídeo seja o definitivo para fechar tudo, são a minha percepção, o meu modo de ver as coisas, e eu quero que até você me conte o quanto que você concorda com isso, o que você pode me colocar nos comentários. Marisa, isso aqui bateu com o que eu penso, isso aqui não bateu não penso desse jeito. Vamos abrir essa conversa, vamos falar sobre isso. E os tópicos que eu coloquei hoje, né? O que seria uma pessoa má? O que caracteriza? Que ponto? Que característica que você olha na pessoa, você fala, não, dá pra ver que ela é má por causa disso aqui. Existe isso, existe esse ponto? Faz parte aqui da nossa conversa. O que torna uma pessoa má? O que fez ela se tornar uma pessoa má? O que aconteceu na vida dela? Ou não acontece, né? Pessoas que nascem dessa forma. Vou falar também das características que são vistas como más, mas na verdade é a outra pessoa que não gosta daquela característica e não que a pessoa esteja causando algum dano para os outros, é só ela não gosta. Como uma pessoa não gosta de característica X, quem tem essa característica X, ele já considera essa pessoa errada. É errada, é má, tem que mudar, não pode continuar desse jeito. Vamos falar de características que até parecem muito boas para alguém. Tem gente que considera essas coisas muito boas, mas na verdade são bem cruéis, não são nada boas. E vamos falar de sinais claros que essas pessoas más pode dar para quem está ali observando e está convivendo e pode perceber alguma coisa sobre essas pessoas. Vamos falar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar para o psicólogo, por exemplo, levar numa terapia para se trabalhar, se entender, se conhecer, conhecer o mundo ao seu redor. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tenho uma equipe grande, link está aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, online, presencial, todos esses detalhes. Se você gosta desse tema, desse tipo de assunto, já se inscreve no canal para você continuar recebendo as informações dos vídeos novos e deixa o seu like, que é uma forma de você falar, pô, obrigada, gostei, é uma forma de dar uma retribuição, uma contribuição aqui pro canal. Outra seria o botão valeu, que está aqui, também agradeço bastante para quem fala, poxa, gostei o suficiente para entrar aqui com o botão valeu. Então vamos falar sobre isso. O que caracteriza uma pessoa má, né? O que é? O que a gente pode ver numa pessoa para falar assim, não, essa pessoa aqui não é legal, não. Eu acho, para mim, essa definição que eu vou dar é minha, individualmente, só minha. Eu acho que o grande indicador de crueldade é o tanto que essa pessoa causa danos, machuca emocionalmente ou fisicamente, o quanto que ela causa prejuízo de qualquer ordem social, moral, financeiro, de qualquer ordem a outras pessoas. E ela faz isso de uma forma deliberada, consciente, ou para ela ter lucro, para ela ter alguma facilidade, para ela ter alguma vantagem, ou só pelo gosto do poder. Eu acho que isso dá uma fechada em boa parte das ações cruéis, mas maldosas, e que a gente pode identificar. Não, isso é maldade, isso é crueldade. A pessoa, vou até falar de novo, o grande indicador de crueldade de uma pessoa... Eu estou falando de novo, mas eu coloco o texto, o meu roteiro que eu faço para o vídeo, eu sempre coloco aqui na caixa de descrição. Se você quiser acessar, acabando o vídeo, vai lá que tem o texto guia.
né? O grande indicador de crueldade de uma pessoa seria o tanto que essa pessoa causa danos, machuca emocionalmente ou fisicamente, causa prejuízos de qualquer ordem às outras pessoas, de forma deliberada, consciente, para obter lucro, facilidade ou poder. Você vê quanto que a gente pode incluir aí nessa definição de situações, tanto as grandes como as pequenas. Por exemplo, uma pessoa pede carona para você. Você aceita, né? Dá carona para essa pessoa, mas você fala para ela, você combina, olha, eu preciso sair exatamente aqui nessa hora X, nessa hora combinada, senão eu vou perder um compromisso com a minha namorada. E aí essa pessoa, então, ela vê uma oportunidade de te atrasar, porque assim ela vai sentir prazer de te ver se indispondo com a sua namorada. Falar, se eu me atrasar, se eu segurar a saída, ele vai se atrasar no compromisso e vai se indispor com a namorada, e a pessoa sente certo prazer de estar causando isso. Ou então a pessoa pode ver a oportunidade de entrar como a que vai consolar a namorada por você não se importar com os compromissos. Ele vai fazer você se atrasar, vai fazer você levar a pecha aí de pessoa que não se compromete, e essa pessoa é a que vai entrar para ser a bacana da história, salvadora da alma e da pátria, de falar, nossa, vem cá, fica comigo, porque essa pessoa é horrorosa. Ou então a pessoa nem liga se você vai se atrasar ou não. O que ela quer mesmo é mais um tempinho para acabar o sorvete dela. Então, o que importa? Né? Que você tem um compromisso marcado, que tem alguém esperando por você. Importa que você vai dar carona para ela e ela quer tomar aquele sorvete sossegadinho. Então, espera aí que eu vou acabar minhas coisas primeiro. Ou seja, são pessoas sem empatia ou pessoas que visam somente o que elas querem, não se importando quanto que vai prejudicar os outros, importa o umbigo dela, importa quanto que ela está saindo bem nessa história, ou pessoas que desejam mesmo prejudicar os outros de uma forma deliberada para desfrutar dessa sensação de poder que elas obtiveram fazendo isso. O poder, ele é muito, né? Muito forte para algumas pessoas. Então, só a sensação de que eu estou fazendo uma coisa, estou modificando a tua vida para perceber o quanto que eu posso, o quanto que eu tenho de poder. As pessoas vão nessa, muitas vezes, em muitas situações. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando isso, você está lembrando de uma série de exemplos de situações que você já presenciou. Aí eu falo, me conta, coloca aqui nos comentários que situação foi essa que você viu de coisas que a pessoa fez que prejudicou os outros só para ela se sentir poderosa. Entra um monte de coisa. São situações que pode acontecer numa simples carona, né? Ou no ambiente de trabalho, onde um funcionário depende do outro para as atividades ali se complementarem. Então, você precisa de mim, né? Vai ter que pagar o meu preço. Na família, onde você convive todos os dias com aquelas pessoas, entre amigos entre aspas, né? Situação de relacionamento amoroso, onde uma pessoa, uma das partes aí, passa boa parte do tempo testando o poder dela sobre a outra. E como é que ela faz isso? Determinando que roupa que a outra pessoa pode usar, fazendo críticas, impedindo a pessoa de ter amigos, falar, não, mas você vai preferir seus amigos a mim, você vai debochando das ideias da pessoa, falar, ai meu Deus, olha as coisas que passam na cabeça, né? E de repente são coisas legais, mas nem importa, ele não está nem avaliando, o que ele quer é desmerecer a outra pessoa. São crueldades, às vezes elas acontecem pequenas que vão acumulando, às vezes são grandes que vêm de um tapa só, mas eu incluo tudo dentro desse pacote de maldade. Mas e agora? O que tornou a pessoa má? Né? Alguma coisa fez ela ser desse jeito? Ela nasceu assim? Existem alguns casos que são bem mais raros, apesar das pessoas falarem muito sobre isso, porque o assunto é impactante, mas são os casos de psicopatia, onde a pessoa carrega até uma carga genética, não sei o quanto que está provado dessa influência genética nessa característica, que leva a pessoa para uma tendência de comportamento cruel, sem empatia, enfim, ela pode nascer desse jeito. Nada aconteceu, é do jeitão dela.
Se bem que tem algumas situações que as pessoas acham que é do jeitão dela, que ela nasceu assim, mas nem, né? Não é bem assim, que nem uma pessoa que, por exemplo, é muito exigente, ela é muito reclamona. Pode ser uma pessoa que passou por traumas, que entra no segundo pacote aqui, que é uma sociopatia. Passou por traumas, passou por negligências na infância, passou por abusos. E às vezes quem está convivendo agora com ela não sabe da história dela, mas está vendo esse comportamento reativo. Porque ela age com as outras pessoas como se cada uma dessas pessoas que entram no caminho dela fosse mais uma dessas pessoas que causam mal a ela. Então, ela, para se defender, ela já ataca antes de ser atacada. Então, isso é da vivência dela, veio do ambiente, não nasceu com ela. Só que quem não sabe da história fala, não, nasceu com ela, é assim. Só que só ela sabe o que ela passou, ou às vezes nem ela sabe o que ela passou. Se ela passou por situações de abuso, de abandono quando era bebê, a impressão ficou. Aquela sensação de ser abandonado ficou. Talvez ela não se lembre, mas a emoção fica nela. E existem todos os outros neuróticos normais, falando assim entre aspas, né? Que fazem coisas só por prazer, né? Só por benefício próprio. Talvez nem percebam, ou às vezes nem é prazer, né? Às vezes são o ritmo que ele levou para a vida dele, como por exemplo uma pessoa que exige demais das outras pessoas, exige mais do que é justo exigir e cobrar das outras pessoas, ou então uma pessoa que briga de uma forma desproporcional por uma coisa que nem causou tanto problema assim para ela. Pessoas que consideram ser do seu direito pegar coisas particulares, né, e tomar posse dessas coisas como se fosse muito natural. E eu estou falando isso lembrando de um vídeo que postaram de um condomínio, um casal de idade, pessoas que você olha assim e você fala assim, não suspeita nenhuma, pessoas tão tranquilas, pessoas tão bem criadas. E esse casal passando na frente do condomínio pegou uma daquelas plantas. Quem cuida de jardim, quem sabe que tem plantas que são muito caras, né? Você vai comprar não é nem floricultura, como são esses lugares de planta? Acho que são floricultura, assim. São plantas que precisam de um cultivo de muito tempo, são plantas que teve investimento, são plantas mais raras, enfim. Eles passaram, pegaram, arrancaram lá, puxaram pela raiz uma planta e levaram embora para casa. Assim, como assim? Tá causando um dano, tá causando prejuízo. Aquele lugar investiu, gastou, tá fazendo um ambiente bonito, um ambiente externo, até para quem passa. E aí quem passa se acha no direito de pegar e levar para casa? Não, né? Então, só que é uma maldade que se você for olhar e conversar com essa pessoa, ela não tem percepção nenhuma da própria maldade. Ela acha assim, tão natural você passar, você ver uma planta, pegar, levar para casa, colocar no seu próprio jardim, no seu vaso, enfeitar o seu ambiente particular, né? Para que a gente vai deixar no ambiente público para enfeitar para todo mundo? Talvez na cabeça dela não tenha nenhuma sensação de maldade, não tenha nenhuma percepção de que eu causei dano para alguém. Então você percebe como tem algumas coisas que são muito subjetivas. Mas sim, né? Foi um erro, no mínimo, né? Ou uma maldade com quem investiu e se dedicou àquele jardim ao qual ela foi lá e resolveu tirar. E aí, só para concluir essa situação, o pessoal do condomínio colocou uma placa. Você foi filmado, tem câmeras aqui no condomínio, vimos a sua imagem, sabemos quem você é, por gentileza, estamos te dando a chance de devolver a nossa planta. E sim, devolveram, né? Acho que a vergonha bateu, a consciência bateu e devolveram a planta. E agora uma parte que eu acho muito, muito interessante, que são as características que são vistas como más, como erradas, mas na verdade é o outro que não gosta dessa característica, não que a coisa seja de fato ruim, errada, né? Não que a pessoa esteja causando dano, como eu falei, para se considerar um ato de maldade, de crueldade, uma pessoa má, ela tem que prejudicar alguma outra pessoa para ter essa definição. Senão, você não está prejudicando ninguém. Não, às vezes a pessoa prejudica ela mesma também, claro, né, nos auto-boicotes. Aí é uma pessoa má com ela mesma, não é má com os outros. Mas aí entra muito mais uma questão psicológica, né, de acolhimento do que de acusação com relação a esse comportamento de auto-boicote.
Mas enfim, muitas vezes alguns aspectos não são aprovados por um determinado grupo de pessoas, fazendo assim com que esse grupo veja essa característica, essa ação, né, esse modo de ser, sei lá, como errado. Quem tem essa característica está errada, é má, precisa mudar, precisa ser presa, precisa apanhar, precisa acontecer alguma punição com essa pessoa por ela ter essa característica. E aí as características são as mais diversas. Por exemplo, se a pessoa é gay, se a pessoa é transexual, se a pessoa é travesti, se a pessoa tem uma religião específica, se a pessoa gosta de se vestir de preto, se a pessoa gosta de se vestir de colorido, se ela raspa a cabeça ou se ela deixa o cabelo comprido. Enfim, eu acho que eu posso ficar 3 dias falando aqui de características que sempre vai ter alguém que vai achar que aquilo é errado e que precisa ser punido ou que a pessoa precisa mudar, ela não pode continuar com aquela característica, né? E aí é sempre possível encontrar essas pessoas aí que tentam desmerecer, tentam até criminalizar, tenta considerar que aquilo é um crime, ou é um pecado, ou é um sei lá que nome que eles dão. E por quê? Porque ela aprendeu em algum lugar, alguém falou em algum momento que aquilo é errado, ela aceitou, acreditou, não questionou, não parou para elaborar. Mas se não está causando dano para ninguém, errado é quem está ali condenando esse tipo de coisa, é quem está futricando na vida do outro, que não está mexendo em nada com a vida dele. Ah, mas eu me sinto ofendido por você ser assim. Ah, tenha dó, né? Do jeito que a pessoa é, não está movimentando nada na tua vida, tá? Então, errado é quem faz esse tipo de coisa, esse tipo de julgamento, essa tentativa de mudar a outra pessoa em coisas que, né, natural, não tem nada, não tem problema nenhum. Ou então características que parecem boas para alguém, que tem um grupo, que tem pessoas, que valoriza, que aplaude, que acha maravilhoso, mas que na verdade são muito cruéis, né? Pessoas que se dispõem a mudar o outro em características, né, que não são prejudiciais, são um belo exemplo, né? Como acontece em lugares onde um grupo de pessoas é muito bem vista pela comunidade, pelo seu trabalho de conversão religiosa. A missão no mundo dessa pessoa é converter as outras para a religião dela. Ao longo da história já aconteceu de uma forma muito cruel, né, em alguns lugares, em alguns momentos históricos, obrigando as pessoas, até sob pena de tortura, a se converterem. E aí a gente sabe que tem muito mais questões envolvidas, econômicas inclusive e tudo mais, mas esse grupo é muito bem visto, né? Até hoje, quando você ouve falar de conquistas, de descobertas, são palavras bonitas para invasões e torturas e esse tipo de coisa, e que ao longo do tempo foi muito admirado por um bom grupo de pessoas, mas se a gente for olhar de perto, aquilo foram grandes crueldades realizadas em cima dessas pessoas, né? Ou então pessoas que inventam mentiras sobre os adversários políticos dela para que essa pessoa perca o crédito na comunidade, também costuma ser muito bem visto por quem apoia aquele tipo de coisa, né? Como é que fala? Os fins justificam os meios? Não justificam, não. Se você acredita na sua bandeira política, se você acha que é boa, luta, trabalha para que essa bandeira, essa pessoa, esse partido faça coisas boas, legais para todo mundo e seja visto e reconhecido como coisas boas, legais, e não desmerecer o outro que está ali tentando fazer um trabalho também, né? Ou então também pessoas que... eu não podia deixar de falar dessa parte, né? Aí entra totalmente aqui a minha profissão. Pessoas que elaboram curas para o que não é doença, né? Como, por exemplo, a cura gay, que vai querer tratar uma homossexualidade que não é doença, nunca foi, nunca vai ser. E, na verdade, cria um mal-estar tão grande para essas pessoas que envolveram nessas situações aí de pretensas curas, porque essas pessoas, elas estão desesperadas por aceitação. Essas pessoas estão numa sociedade que está ali acusando, está o tempo todo dizendo que está errada, que não tem que ser assim, que... E essa pessoa fala, não, pelo amor de Deus, eu não consigo mais viver desse jeito. Aí ela até tenta alguma coisa, né? Eu vou tentar ser o que eu não sou. E aí o dano muitas vezes é irreversível. A gente ouve de história de pessoas que não aguentaram toda essa pressão para deixar de ser o que ela é, que podia ser muito bem feliz e seguir a vida dela. Mas tem gente que inventa que tem que curar o que não é doença. Então,
é bastante problemático. E enfim, tem sinais claros, né, dessas pessoas que a gente pode identificar quem é mau, quem não é, quem é bom. Eu coloquei 3 perguntas aqui que a gente pode fazer com relação a essa pessoa, que essa pergunta te responde uma boa parte, uma boa dose talvez, né? A primeira é: essa pessoa causa dano, prejuízo para as outras pessoas de forma consciente, deliberada, intencional? Ela quer mal para os outros? E esse mal, o quanto que tem, que pode explicar, talvez não justifique, mas talvez explique o quanto que tem de questões psiquiátricas, psicológicas, emocionais dessa pessoa que quer causar mal para os outros. Como eu digo, explica e muitas vezes é muito interessante. E nem, por exemplo, ontem eu vi um filme, eu falo dos meus filmes aqui, Caçador de Obras-Primas, se não me engano, George Clooney, uma equipe legal ali no filme, que conta a história de um grupo de soldados que foi atrás de resgatar as obras-primas que Hitler estava roubando da Europa toda. Então, a cada país que ele invadia, né, na época ele gostava de dizer que conquistava, mas na verdade ele invadia, ele roubava obras de artes de museus, de particulares, de igrejas e pretendia fazer o maior museu do mundo, do império, que na cabeça dele ia acontecer, graças a Deus aconteceu. E ele se deu ao direito, ele achou que ele podia separar um grande grupo, mas era assim, muita obra de arte, eram caminhões e caminhões, eram depósitos imensos e enormes de obras de arte, que uma parte ele separou para esse museu dele e a outra parte ele resolveu botar fogo, queimar, vamos eliminar. Então teve Picasso eliminado, teve obras de arte que é da humanidade, né? Está no museu, está numa igreja, do povo. Só que aí tem um detalhe, uma coincidência, que quando jovem, antes de entrar nessa história toda, ele tentou ser artista e ele foi rejeitado por algumas academias de arte porque ele não era bom. Falaram para ele: você não é competente para isso. Ele foi rejeitado, ele se sentiu tão mal com ele mesmo e não sabemos o quanto que isso foi parte da motivação para depois fazer tudo o que fez. Aí ele encontrou eco, né, falando coisas e encontrando pessoas que estavam ali falando: não, é verdade, isso que você está falando é isso mesmo, a gente é superior ao resto de outras pessoas. E ideias absurdas que seguiram em frente, foram longe demais. Enfim, mas essa pessoa, eu gosto de ver esse lado meio que humano, de uma pessoa muito desumana, entender que talvez tenham bases emocionais de uma pessoa que é considerada por muitos né? Não sei nem que nome dá. Então, alguma coisa que eu te falo assim, justifica? Não, de jeito nenhum. Ser rejeitado de uma escola de arte para depois, não justifica. Talvez explique, talvez você fale: não, tem uma linha de raciocínio aí, talvez uma linha de acontecimentos dentro do psicológico colaborou para isso. Então a pergunta é essa: causa danos ou prejuízos para outras pessoas de forma consciente e deliberada? Sente satisfação em ver a outra pessoa diminuída, prejudicada? Também é um outro fator. Sente satisfação? Ela sente aquela sensação de poder, ela tem aquela sensação de: olha como que eu consigo fazer, olha até onde que eu vou, né? Ou então ela não sente nada em relação ao que está sofrendo pelas coisas que ela fez, contanto que ela tem o que ela quer. Você está sofrendo? Problema seu. Eu consegui aqui o meu cargo na empresa, eu consegui aqui roubar, ninguém meio que rouba a namorada, né? Mas eu consegui através de mentiras entrar na frente de outra pessoa que estava tendo um relacionamento honesto e só tirei essa pessoa da mão da outra e agora também estou caindo fora porque também eu não quero. Enfim, ela tá tendo satisfação em ter poder nas coisas que ela faz e se incomoda muito pouco se está prejudicando alguém ou não? Eu acho que são perguntas que a gente, respondendo essas perguntas com relação a essas pessoas que vocês estão avaliando, te dão bons indicadores para a gente entender quem é quem. Até para a gente sim entender, porque ninguém está livre dessa história. Existe alguma pessoa que é totalmente boa, desde que nasceu até o fim, que nunca fez nada? Não, a gente pode ter esses pequenos deslizes, essas pequenas situações, que é sempre legal a gente dar
parada, olhar para a gente mesmo e falar, bom, isso aqui é melhor eu rever e reconsiderar aqui de uma forma diferente. Pensa nisso. Sozinha tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar. Não esquece de deixar um like. Obrigada por me assistir.